Estamos celebrando a última ceia do ano 2025 com alegria. Chegamos até aqui graças ao nome do Senhor Jesus. Ele que tem cuidado, Ele que tem feito tudo por nossas vidas, e nós agradecemos a Ele por isso. Senhor, nós colocamos tudo em tuas mãos, Pai querido. A mesa está posta, Pai Todo-Poderoso. O Senhor está presente aqui no nosso meio. O Senhor é aquele que tem nos guardado e abençoado, Deus Todo-Poderoso, durante todo esse tempo, Senhor Deus querido. Nossa vida está em tuas mãos, ó Pai. Nós louvamos aqui, Deus Todo-Poderoso, que nós vamos te adorar em qualquer tempo, em qualquer situação, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, que o teu Santo Espírito, ó Pai, faça, ó Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que for necessário nesta manhã, Pai querido. O Senhor tem total liberdade para agir aqui no nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, entregamos, ó Deus, nossa vida, Senhor, porque sabemos e reconhecemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor ao nosso lado, Pai querido, o que seria da nossa vida, meu Pai? Ó Deus, que a Tua presença, Pai Todo-Poderoso, seja real na vida de cada um que aqui está, Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor é o Deus invisível, mas é um Deus real, Pai querido, e nós te agradecemos por isso, Pai. Ó Deus, possamos celebrar com alegria, Pai querido, com temor, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai querido, reconhecendo o sangue e o corpo de Cristo, ó Pai, que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, ó Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que toda a intenção do inferno, ó Pai Todo-Poderoso, toda a intenção do diabo, toda a nossa vida, Pai, contra a igreja, contra cada um que aqui está, Pai Todo-Poderoso, cada um que está assistindo, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, seja desfeito, ó Pai Todo-Poderoso, e o maligno não nos toque, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, declaramos nulo todos os planos arquitetados por Ele para este dia, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, e que o Teu poder, ó Pai querido, a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu amor que dura para sempre, Pai, seja abundante sobre nossas vidas, ó Pai querido. É que eu lhe peço neste momento, já te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos também adorar ao Senhor com o nosso dízimo, a nossa oferta nesta manhã. Nós louvamos bastante aqui a oferta, a nossa oferta, trazemos a Ti, bem? Não por imposição, não por necessidade, mas alegre em poder sermos cooperadores da obra do Senhor Jesus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Depois você vai sair do seu lugar para vir aqui à frente, ao gasofilácio. Eu vou estar aqui, tá? Queimando as redes sobre a tua mão, pedindo a Deus que Deus te abençoe grandemente, continue te abençoando, continue te guardando, protegendo a sua vida, seus negócios, sua casa, os seus bens, e que 2026 seja um ano próspero, ainda que os nossos olhos podem ver diferente, mas contudo nós temos que olhar pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, e vermos que será um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, porque Deus estará presente conosco todos os dias do próximo ano. Em nome de Jesus, nós celebramos o mundo de
Senhor está conosco, olhando por nós desde o primeiro dia até o último dia do ano. Amém? Então nós vamos orar e depois você vai sair. Todos virão até aqui. Eu quero ungir a mão de todos. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós celebramos o teu nome, Pai querido. Te agradecemos, ó Deus, porque tudo é teu, Pai querido. É o Senhor quem tem nos abençoado, Pai querido. É o Senhor quem nos tem dado, Pai Todo-Poderoso, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos, ó Deus querido, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós temos motivos, ó Deus, muitos motivos, ó Deus, para nos alegrarmos, ó Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continue orando por nós, ó Deus querido, continue nos abençoando, ó Pai, não somente nós aqui, Senhor amado, mas aonde estiver um filho seu, Pai querido, onde estiver o teu servo, Pai Todo-Poderoso, te servindo, ó Pai, com alegria, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que eu me peço, ó Pai, neste momento, já te agradecendo, hoje, para todos sempre, Pai amado. Amém? E graças ao seu santo nome. Amém, querido? Pode vir aqui à frente. Você for entregar a tua oferta, teu dízimo, pode vir aqui. Se você não for ofertado, você vai, pode vir aqui em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios e tudo aquilo que diz respeito à tua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Aleluia. As bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, em nome de Jesus Cristo. O Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém e abençoado. O Senhor abençoe e prospere. 2026 cheia da graça e bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por tudo isso. Eu só digo para você uma coisa: Deus é fiel. Amém. Amém? Sempre foi. Como nós falamos disso aqui, ainda na nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Louvado e agradecido seja o nome dele para todos vocês. Aleluia. Parece que foi há poucos dias que nós estávamos iniciando um ano, mas já se passou muitas coisas, vivemos alguns momentos bons, outros não tão bons, na abundância, na escassez, mas em todos os momentos o Senhor sempre estava presente conosco. Nós agradecemos a Deus por isso. E celebrando o nome dele é bom todos os dias. Saber que Ele tem cuidado de nós também é bom. Ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus também é bom. Precisamos parar de ouvir a voz do mundo e ouvir a voz de Deus, senão Deus não fala conosco. Ah, mas Deus não fala comigo. Mas você tem que dar ouvido à voz do Senhor. É isso que nós precisamos saber. Se nós temos dado ouvido à palavra do Senhor, as palavras que Ele nos tem dito. Ele fala conosco de diversas maneiras. No livro de Jó fala que Ele fala com nós através de sonhos e visões, para declarar ao homem aquilo que vai acontecer. E se Ele não falar em sonho e visão, Ele vai usar alguém para falar. Ele usou até uma mula para falar com o seu servo, muito mais usar as pessoas. Então, que Deus fale conosco nesta manhã. Amém? E a palavra do Senhor chega até o teu coração como palavra de Deus e que você dê crédito àquilo que Deus está falando, porque disso depende da nossa vida, depende do nosso futuro.
Porque quando nós não cremos, Deus está falando para este tempo, e Deus está falando para um tempo futuro, próximo, não muito longe, não muito distante, por todas as coisas que estão acontecendo na face da terra. Então, tenhamos consciência disso em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Amós vem depois do profeta Joel, Oséias, Joel, depois vem Amós. Antes de Obadias, é quase no final do Antigo Testamento. Antes de Abacuque, Malaquias, se quiser voltar, é mais fácil. Livro de Amós, do profeta Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11 e até o versículo de número 13. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8, versículos, a partir do versículo de número 11. Amém? Acharam? Amém. Deus está falando aqui através do profeta Amós para Israel, declarando a Israel a ruína de Israel por ter se afastado de Deus, porque se esquecido de quem é o Senhor. E Deus fala no capítulo 8 que Ele não vai ouvir os cânticos de Deus, os cânticos dos templos serão como uivos. Ele fala de um tempo em que, olha, um tempo, pede para o profeta Amós com um cesto de frutos na mão, pergunta para ele: o que você está vendo? Falando ao menos um cesto de frutos. E ele está falando que está chegando o fim para o povo de Israel. E no versículo 11, versículo 12, ele fala algo bem forte para a nossa vida. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amém? Então Deus está dizendo aqui algo importantíssimo. Deus tem falado, Deus tem ecoado a sua voz em todos os quatro cantos dessa terra. Tudo que Deus mais quer é que nós possamos dar crédito à voz de Deus. Mas Ele está falando aqui que vai vir esse tempo, vai chegar esse tempo em que vai ter uma fome sobre a face da terra, e não será fome de comida, nem de bebida, mas será fome de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque as pessoas também não desejarão mais ouvir a voz de Deus. Quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus, quanto mais nós deixamos de prestar atenção, de buscar Deus na sua palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, nós vamos nos afastando, vamos deixando, vamos ter mais prazer em buscar a palavra do Senhor. Mas quando Ele está dizendo aqui que vai, a hora que o povo despertar para isso, olha, eu preciso buscar a palavra, não vai encontrar mais a palavra de Deus. Ele está dizendo que vai ter uma fome tremenda, fome e sede de ter a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas Deus não vai falar. Deus não vai falar. Porque Deus, quanto mais, imagine
dentro de uma casa, o pai falando com o filho e o filho não dando ouvido à voz do pai. Passa um dia, passa 2, passa 10, passa um mês, passa um ano, 2 anos, 10, 20 anos. O pai querendo falar com o filho, ensinando o filho, mostrar o caminho para o filho, mostrar a direção para o filho, mostrar o que é bom para o filho, mostrar, dar direcionamento para ser uma pessoa perfeita, andar nos caminhos do Senhor. Aquela pessoa não dá ouvido, cresce não dá ouvido. É a mesma coisa a Deus. Deus fala hoje conosco, Deus fala amanhã, Deus fala depois da manhã, faz um ano está falando, faz 2 anos, faz 10 anos, faz 30 anos, já dependendo da nossa idade de crente. E se não haver uma mudança, vai chegar um momento que o nosso ouvido não vai escutar a palavra de Deus. A palavra não vai ser uma ajuda para nós. Então, nós precisamos ter esse cuidado. No livro de Timóteo, eu quero que você abra lá, no capítulo 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, lá no fim da Bíblia, antes de Tiago, antes do livro de Hebreus. Segundo Timóteo, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim para Timóteo: olha, conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, e há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. O apóstolo Paulo escreve Timóteo: fala a palavra, Timóteo. Prega a palavra, insta. Fala com força, com precisão. Quer seja oportuno, quer não. É momento de falar, nós estamos num lugar para falar a palavra. Tem oportunidade, é oportuno, fala. Não é oportuno, fala do mesmo jeito. A pessoa não vai gostar, fala a palavra, porque isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda bondade e doutrina, segundo a palavra de Deus, não segundo o nosso pensamento. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai chegar o tempo também que você vai falar a palavra da verdade, você vai pregar a verdade da palavra, mas as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Não vai querer ouvir a verdade. Não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ela vai buscar pessoas que vão ser mentores dela, mas que falam segundo aquilo que elas querem ouvir, segundo aquilo que é bom para elas, não segundo aquilo que é a vontade de Deus. Amém, queridos? Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão a fábulas, a coisas que não vão acontecer, uma historinha. Quando as pessoas não estão sendo, neste momento, nesse tempo presente, não estão sendo iludidas por falsas profecias. Quantas pessoas não têm sido enganadas por falsos mestres? E o que vai acontecer? A sua vida não vai para frente, não vai andar. Ela não vai alcançar os objetivos da vida dela em Deus. Por quê? Porque ela está buscando ouvir somente aquilo que lhe interessa. É duro. Eu tive uma experiência, então, eu tive uma experiência, não vou falar a pessoa, mas que a pessoa só vê aquilo que ela quer ver na Bíblia. Mas isso aqui não é assim. Mas isso aqui não existe.
Não. Então nós precisamos, e há muitas pessoas dentro da igreja dessa forma. A palavra está sendo pregada, a palavra da verdade está sendo pregada, mas a pessoa acha que aquilo não vai acontecer. Mas a Bíblia é um livro que tem o final desde o princípio. Isso aqui não é uma historinha arquitetada por um homem. Isso aqui é algo que foi feito. O arquiteto deste mundo, o Senhor, o Deus deste mundo, é quem arquitetou todas as coisas, é quem planejou tudo. Os planos todos são de Deus, não é do homem. Todo plano humano que você for ver na Bíblia aqui, ele é falido. Mas todo plano de Deus aqui na Bíblia é um plano de vitória, é um plano de conquista, é um plano de bênção e não de morte. Você não vai encontrar nenhum plano que Deus fez e não deu certo. Mas você vai ver na Bíblia aqui que todo plano humano falhou, aonde Deus não estava. Se nós olharmos aqui em Tiago, capítulo, se não me engano é capítulo 1, ele fala da falibilidade dos nossos projetos. Ele fala assim, olha, Tiago, capítulo 4, versículo de número 13, a seguir ele diz assim, Tiago aí para frente, ele diz da seguinte maneira, olha, atendei, presta atenção agora, ele fala, presta atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. É um projeto humano. Quem já não fez projeto assim? Quem já não planejou a sua vida dessa forma? Eu já planejei várias vezes, falhou todas. O ano que vem vai ser assim, o mês que vem vai ser assado. Vou fazer dessa maneira, vai dar certo. Mas ele diz assim, olha, vamos saber o que sucederá amanhã. Como eu vou fazer um planejamento para o ano que vem, se eu não tiver Deus no negócio? Se eu não falar para Deus, Deus, os seus planos são maiores que os meus, Senhor. Eu coloco meus planos nas suas mãos, mas o que vai valer na minha vida, eu não sei o que é para a minha vida, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então o projeto humano é falível. Ele é passivo de ser já nascer falido. Não vai dar certo. Nós vamos perder nosso tempo, a nossa vida, vamos perder dinheiro, vamos perder tudo, não vai dar certo. Mas quando algo é planejado, mas com Deus no negócio é totalmente diferente. Porque o que Deus diz? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então eu faço um plano humano, mas esse plano humano nas mãos de Deus, Deus vai pelo caminho que Ele quiser, usando quem Ele quiser, Ele usa até o diabo se precisar. Ele usa quem Ele quiser. Para quê? Para nos dar o fim que eu desejo. É isso que diz já Jeremias 29:11. Amém, queridos? Então ele diz, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece quando instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só vou viver, como também vou fazer isso e vou fazer aquilo. Porque se o Senhor não quiser, Ele tira a minha vida. Se o Senhor não quiser, Ele barra o meu projeto. Eu não vou andar com o meu projeto. Amém, queridos? Por isso eu tenho que dar ouvido à voz de Deus, para saber o que Deus quer para mim. O que Deus tem planejado para mim. Qual é a história que Deus escreveu para mim. Eu preciso estar andando com Deus. Deus falou para Abraão, você anda comigo e ser perfeito. Abraão andou com Deus, é amigo de Deus, príncipe de Deus, tudo que Abraão, todos os planos, qual o plano humano que aconteceu na vida de Abraão? Sarai não podia ter filho, então entrega a sua concubina para Abraão para ter o filho da promessa, mas não é o filho da promessa. Não é esse o pensamento de Deus para Abraão.
Amém, queridos? Às vezes nós queremos fazer, a minha promessa é essa, eu vou em cima daquilo lá, não é essa que Deus planejou para mim, é outra coisa. Então, preciso estar ligado com Deus, sabendo que Deus está cuidando de tudo, que não vai deixar que as coisas dêem errado. Em vez disso, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isso e faremos aquilo. Agora, entretanto, nos jactai das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, não está pecando. Amém, queridos? Então, as pessoas não vão ouvir mais a voz de Deus, não vai ter a palavra. A palavra de Deus vai ter fome de ouvir a palavra. E o que será que Deus quer para a minha vida? Não vai acontecer nada. Vai ter sede de ouvir a palavra de Deus, não vai acontecer nada. Por quê? A palavra não está ali, a palavra não vai ficar. Então vai ser um momento difícil. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo falou para ele, né? Pois a verdade é que não suportará a vossa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de nessa segundo suas próprias cobiças, como sentindo o conselho dos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se à parte. Só a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz, nós precisamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo disse que há muitas vozes nesse mundo. Nós precisamos discernir qual é a voz de Deus. Às vezes nós damos ouvido para N vozes nesse mundo, mas a principal que nós precisamos dar ouvido não ouvir a voz de Deus, porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Às vezes quando nós oramos e não dá o tempo para Deus dar a resposta, já viramos as costas para Deus. E assim vai acontecendo. Amém, meus queridos? Mas há um outro momento também na Bíblia que é muito importante, está lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, que fala sobre o sermão profético, os últimos tempos, as coisas que estão acontecendo. Se você não leu em Mateus 24, leia com atenção, leia devagar, peça para o Espírito Santo dar discernimento da palavra, sabedoria. Capítulo 24, versículo número 7. Desculpa, voltei a partir do versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Amém? Você vê que aqui ele fala de fomes. Aqui já é uma situação diferente. Aqui ele fala de crises repetidas, múltiplas, em diferentes lugares do planeta, em que as pessoas vão passar fome. Não se iluda, se lá, eu vou acabar com a fome. Ninguém vai acabar com a fome, porque a fome vai aumentar cada vez mais. É mentira que vai acabar com a fome. Não tem nenhum governo nesse mundo que vai acabar com a fome, porque a fome vai aumentar. Aqui está dizendo que vai aumentar. No meio de, essa palavra está no meio de uma lista que está apontando uma situação global, não é só num determinado país, mas isso aqui é global, no mundo todo, está no meio, essa palavra está inserida no meio de coisas que vai acontecer, está acontecendo no mundo todo. Amém? Vai ser um negócio terrível. Isso vai acontecer antes da consumação final de todas as coisas, a volta de Cristo. Então ele está dizendo aqui, olha, vai ter muita guerra, vai ter fome por causa de guerra, vai ter fome por causa de terremotos,
fala, o sistema, né, todo vai ter problema na forma, tem forma para isso, vai ter fome porque vai faltar água, vai ter fome por N coisas. Então isso aqui não é uma situação que está acontecendo num lugar só, isso vai ser mundial. Não o negócio é sério. Mas a palavra, quem está dizendo isso aqui não é um vidente, não é algo, não. Quem está dizendo isso é o Deus que criou todas as coisas. Amém, queridos? Então, isso aqui está dizendo, olha, isso aí não é o final, isso é só o princípio. Hoje nós estamos vendo guerras hoje, já guerra hoje? Nós temos guerra. Há rumores de guerra? Tem rumores de guerra. Os Estados Unidos vai entrar na Venezuela, é rumor de guerra. Tem guerra lá na Rússia, é guerra, isso aí. Amém? Está faltando água está faltando água em vários lugares. Está acontecendo terremoto? Está acontecendo terremoto. Então cuidado, porque está se cumprindo a palavra de Deus. Amém, queridos? E é sobre isso que nós temos que falar. Quando Paulo fala para Timóteo, prega, fala a verdade, corrige, amoesta, faz isso, para quê? Para as pessoas saberem que, olha, as coisas estão, se afundam. É real a voz de Jesus Cristo. Amém, queridos? É real, já está predita aqui, já está confirmado. Só ninguém sabe a hora nem o dia. Isso, só o Pai Celestial vai dizer, olha, chegou, acabou, vai acabar tudo, vai consumar. Então é só Deus, nem o próprio Filho sabe a hora, ele mesmo disse isso, só o Pai. Então tudo é determinação de quem? De Deus, o Pai, o Criador. Amém, queridos? Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas estão buscando o quê? É a prosperidade, está buscando o quê? É o bem-estar, é a posição, está buscando isso, buscando aquele outro. Então ela vai buscar um lugar onde vai ouvir aquilo que ela deseja ouvir. Não aquilo que Deus está falando que vai acontecer. Mas o próprio Senhor Jesus fala, olha, eu tenho os previstos de antemão, para que quando chegar a hora, vocês não sejam pegos pequeninos. Amém, queridos? Para isso que ele deixou a palavra, para que ninguém seja pego desprevenido. Não, eu não sabia. Eu não sabia? A própria Bíblia diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo, e quando acabar de ser pregado, o que vai acontecer? É o fim. Está sendo pregado em todo mundo? Está sendo pregado. Mesmo nos países onde a Bíblia é proibida entrar, está sendo pregado. As escondidas, as pessoas estão dando a sua própria vida para que haja a palavra de Deus nesses lugares. Amém, queridos? Então não podemos deixar de ouvir a verdade da palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus enquanto é tempo. Porque a hora que você chegar ao momento que não tiver mais palavra, nós vamos só sentir fome. Nós vamos falar, poxa vida, hein? Nós tivemos uma igreja, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a voz de Deus, Deus estava falando, Deus estava nos exortando, Deus estava nos ensinando, Deus estava fazendo isso, para que eu fosse abençoado, para que eu não dei crédito àquilo que Deus falou. Então nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A própria Bíblia diz que ela foi provada 7 vezes. Como se prova o ouro Então é isso que nós devemos buscar o que está escrito aqui, para quê? Para que eu e você não sejamos pegos desprevenidos. Amém, querido? Vai acabar, vai sumir. Não quer dizer que o Espírito será tirado, o Espírito vai mudar. A obra do Espírito será diferente. Não vai ser mais de convencer o homem do pecado e o juízo da justiça. Vai ser outra situação do Espírito Santo. Se você olhar ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, você vai ver ali, quando ele fala a respeito qual é a função do Espírito. Ele está aqui na terra, ele está fazendo o quê? Ele está detendo o homem da iniquidade.
vontade. Mas a hora do momento em que tudo se concretizar, o que vai acontecer? Aí ele vai aparecer o homem da iniquidade. Ele vai aparecer o anticristo. Para quê? Para dominar, ele precisa ser dominado. Para se cumprir o resto da palavra de Deus. Então a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a vontade de Deus para o universo, desde o princípio até o fim. Amém? Já tudo está determinado. E no livro do Apocalipse, Deus diz assim: olha, que não se tire nada e nem se acrescente nada desse livro. Aquele que tirar, será tirado-lhe a parte da árvore da vida. E aquele que acrescentar palavra nesse livro, olha só, olha o tempo que nós estamos vivendo, pastores querendo reformar a Bíblia. Querendo reformar a Bíblia. Tem que tomar cuidado quando você for comprar a Bíblia. Tem Bíblia que já tem versículos que não estão mais dela, esse livro na Bíblia. E Deus faz uma série, uma advertência séria no Apocalipse. Quem tirar a sua parte da árvore da vida, ele será tirado. E quem acrescentar alguma coisa, todas as pragas do Egito será acrescentada à sua vida. É sério. Agora, eu pergunto para a igreja: se alguém sendo pastoreada por um pastor que quer reformar a Bíblia e acha que é certo, porque a palavra o diabo usa tantas coisas que ele insere aquela heresia na cabeça das pessoas, e as pessoas acreditam. Olha como está séria a pregação do Evangelho. Então as pessoas estão dando ouvido a fábulas, estão dando ouvido a mestres que não são mestres, são falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Está dessa forma. Mas alguém pode perguntar: mas Deus não está fazendo isso, Deus está fazendo isso. Mas Deus não impede que a pessoa, por isso que esse tal do livre-arbítrio é um próximo muito perigoso. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Você quer escolher o bem? Viva com o bem. Quer escolher o mal? Viva com o mal. Quer escolher a maldição? Vai ser maldito. Quer escolher a bênção? Vai ser abençoado. Quer escolher a verdade da palavra? Quer andar atrás de mentira? Vai andar atrás de mentira. Não, mas Deus não se preocupa com isso. O que Deus pede do seu servo, dos seus profetas, é o quê? Fala a verdade. Cada um que escolhe o seu caminho. Cada um que viva por aquilo que escolheu. Porque Deus vai nos julgar segundo aquilo que nós fizemos. Amém? Vai nos julgar segundo aquilo que nós fizemos. Então, cada um tome o seu próprio caminho, a sua própria escolha. Depois não pode reclamar da escolha. Amém, amados? O homem tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso que lá em Gálatas fala, né? Tudo de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Está semeando mal, vai colher mal. Está semeando mentira, vai colher mentira. Está semeando vento, vai colher trovão, é assim por diante. Amém, queridos? Então, Deus está falando. Dê ouvido a voz de Deus. Preste atenção. Porque vai chegar o momento em que as coisas vão piorar. Não pensa que a Bíblia está dizendo? Vai haver fome. A pessoa vai ter fome da palavra, de ouvir a palavra, vai ter sede de ouvir a palavra e não vai ter palavra. Mateus está dizendo que vai ter fome, a barriga vai roncar, mas não vai ter comida. Não é só aqui, é mundial. Não vai ser, não é só no lugar, é mundial. Todos os lugares vai acontecer. Então, precisamos prestar atenção nesse livro. Não é só um livro para a gente só. Deus falou para Josué, então essa palavra de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Porque assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Prosperidade está nisso aqui, em fazer tudo quanto está escrito aqui. Amém? Por quê? Porque também aqui o apóstolo
3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quando fala homem aqui, é o ser humano, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Aqui. É isso que nós precisamos buscar, a verdade da palavra. É isso que nós precisamos pregar, a verdade da palavra. Quer goste ou quer não goste. Amém? Quer goste ou quer não goste. É a palavra. Por quê? Se essa palavra não me confrontar, se ela não sabe quando tem um ditado lá, se ouve uma coisa, eu estou com a punta da orelha, não é isso? Se essa palavra não der aquela, não a punta da orelha, é o Espírito Santo falando, olha, esse é o caminho, anda nele. É isso que ele faz conosco, ainda está fazendo. Amém? Amém? Nos fazendo reconhecer que nós somos pecadores e que Deus quer que nós endireitemos as nossas veredas segundo a própria palavra de Deus, confiar em Deus, porque daqui para frente nós podemos, se nós não confiarmos em Deus, aquele que se afastar de Deus vai estar perdido. Então nós precisamos confiar em Deus. Entregamos a nossa vida a Deus? Entregou? Então confia nele. Confia nele que ele vai fazer o melhor, excepcional. Porque Deus tem coisas maiores para nos dar, não é as menores. Ele dá as menores, mas tem coisa maior, superior. As coisas superiores que o homem não pode dar, que o homem não pode receber. É isso que Deus quer nos dar. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus. Amém? Porque infelizmente, dentro da igreja, que só acredita na Bíblia naquilo que é bom para ela. Infelizmente. Nós temos pessoas assim, dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, mas só crer naquilo que é bom para ela. Não sei o que vai acontecer, porque não dá crédito a toda a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, toda Escritura, não é só o que você quer ouvir, Timóteo, é toda ela que é boa, perfeita, vai te mostrar qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém? Amém? Prepare-se, se prepare. É moleza? Não é. Deus não chama os moles, Deus não chama os fracos, Deus não chama os covardes. Não é isso. Toda a Bíblia você pode ver. Lá em Apocalipse você não vê, olha, aquele que for mais ou menos, não, ao que vencer. Para todas as cartas da igreja, ele falou, olha, o que vencer, o que vencer, o que vencer. Ele não falou, ao derrotado vai ter um prêmio de consolação, ao que empatou vai ter um prêmio de consolação, não. Ao que vencer. Só o que vencer vai conquistar tudo aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Nós vamos agora participar do corpo e do sangue de Cristo. O corpo que foi partido por nós, o sangue que foi derramado por nós. Não é necessário dizer, porque das 11 celebrações anteriores nós falamos aqui, mas nós vamos repetir. O apóstolo Paulo disse assim também, né? Eu não me canso de dizer as mesmas coisas, é segurança para vós outros, porque assim como a serpente enganou a Eva, para que vocês não sejam de alguma forma também enganados pela simplicidade do Evangelho. Então, nós já ouvimos nas outras 11 ministrações deste ano, mas eu vou repetir nessa também, que isso aqui é um momento sagrado. Nós estamos vendo também que as pessoas não estão
levando as coisas de Deus de uma forma terrível. Por isso que o apóstolo Paulo falou: olha, eu recebi do Senhor o que também vou te ensinar. Veja que a Bíblia diz, Jesus era mestre, era rabi, mestre. Ele ensinava. Para quê? Para que as pessoas aprendessem. Ele disse: aprendei de mim. É dele que nós temos que aprender, porque ele é mestre. Então o apóstolo Paulo disse: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E na noite que Jesus foi caído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse, compartilhou e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, porque ele está falando que é nova, porque estava no ano antiga. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está dizendo que Jesus vai voltar. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui está dizendo: se você não tem consciência de que esse pedacinho de pão que você está comendo simboliza o corpo de Cristo, simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, você está comendo indignamente. Por isso, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e do cálice. Ele diz: mas alguém pode dizer, mas aí eu pequei, não vou comer o pão, não vou tomar santa ceia, vou ficar sem tomar. Não, fala para ele: está dando uma oportunidade de fazer um autoexame. Ele está dando uma oportunidade: não, meu filho, não fique sem tomar ceia, não. Ele está dizendo: olha, primeiro você se examina. Vê se está algum problema com você, vê se tem alguma coisa. Pensa, se é necessário pedir perdão para Deus, peça. Então, depois você vai e ceia também. Para ele diz: olha, examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e do cálice, porque ele não quer que ninguém fique fora disso. O diabo quer te tirar fora da celebração da ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu sei que é um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho e de suco de uva, mas depois que ele está aqui nesta mesa, consagrado ao Senhor, já não é mais isso, já é simbolismo do corpo do sangue de Cristo. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele está dizendo que as pessoas que fazem isso ficam fracas espiritualmente, fica doente, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu me examinei e achei que alguma coisa está fora, não estou correto, então eu examinei e pedi perdão. Não vou ser julgado por ninguém, não. Ninguém tem direito de julgar. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunís para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, está com fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, vos melhorarei quando for ter convosco. Então, nós estamos aqui nesta manhã para celebrar com alegria, com reverência, com temor e temor, discernindo que isso é corpo de Cristo, apesar de ser um pão feito por mãos humanas, para nós, agora, essa mesa consagrada, esse é o corpo de Cristo. Eu sei que esse é o corpo de Cristo. Por isso, nós vamos celebrar com alegria, porque Jesus vai voltar. Nós vamos celebrar com temor, porque é sério, e com tremor diante de Deus, discernindo bem o corpo de Cristo, para que nós possamos ir bem. Porque Jesus diz que quem come o pão e bebe o suco tem vida em si mesmo. Está lá em João capítulo 6. Por isso nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade que Deus nos dá nesta manhã,
de celebrarmos a ceia do Senhor. Por mais uma celebração da ceia, a última deste ano 2025. A próxima celebração para nós será no primeiro domingo do mês de janeiro. Já celebrando o ano novo, já declarando que o ano será próximo, abençoado, será um tempo de reconciliação, de restituição, será um tempo novo na nossa vida. Não somente aquelas palavras repetidas durante anos e anos, olha, feliz ano novo, que vai ser um ano chegando, mas algo, nós vamos iniciar o ano caminhando com Deus, vamos terminar caminhando com Deus, andando lado a lado com o Senhor, assim como Abraão andou com o Senhor e foi muito abençoado pelo Senhor. Então, declarando, será um novo tempo de celebração. Então, nós estamos celebrando hoje e agradecendo a Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez durante esse ano da nossa vida. E ainda vai fazer, porque o ano não acabou. Como nós pegamos o ministrando na semana passada, Ele está nos olhando desde o princípio até o final do ano. Então, muita coisa vai acontecer da parte de Deus na nossa vida ainda durante esse ano. Tenha fé, espera confiantemente no Senhor e você vai ver coisas grandes e maravilhosas que Deus ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, aqui está, Pai querido, agora este pão, Senhor, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tão grande salvação, Pai querido, por ter nos amado, sendo nós ainda pecadores, Pai. Te agradecemos, ó Pai querido, e que, ó Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai. Louvamos ao Senhor Jesus pela obediência, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Foi por mim, foi por nós, foi por todos aqueles que creem, Pai querido. Para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Você vai receber aí a tua partícula do pão. Nós vamos celebrar todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
presidente do Davi Cássio disse: esse é o caso da nova aliança. Fazer isso no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de Jesus Cristo. Amém? Que a nossa memória seja reavivada. Nós possamos pensar: Jesus morreu por mim, o Filho de Deus, para que hoje estivesse aqui, com vida, abençoado, com promessas, com o futuro que está nas mãos de Deus, que a própria palavra de Deus diz que o nosso futuro não será frustrado. Olha que promessa, hein? Nós não sabemos o nosso amanhã, mas ele diz: olha, o seu futuro não vai ser frustrado. Glória a Deus. Porque um dia Cristo morreu no nosso lugar, nos deu vida e vida em abundância. Pai, nós consagramos aqui agora, Pai querido, este suco, Pai, que simboliza o corpo, o sangue de Cristo, Pai, que foi derramado lá naquela cruz do Calvário, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, por tudo que o Senhor fez para nós. Nós não poderíamos pagar o preço dos nossos pecados, os pecados dos nossos pais, mas o Senhor, ó Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Pode passar. Glória a Deus.
seja um tempo, este é o tempo, buscarmos a Deus, buscar e viver. Amém, queridos? Tenhamos uma semana cheia da graça, da presença de Deus, que sejam dias em que nós possamos ver a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E nós vamos debater, acho que 2 ou 3 domingos ainda de celebração. Nós vamos, durante esse tempo, nós vamos orar e vamos colocar as coisas diante de Deus, para que seja um final de ano, um início de ano totalmente diferente da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós nos alegramos no Senhor, Pai. Ó Deus, não somente por aquilo que o Senhor pode nos dar, ó Deus, por aquilo que o Senhor está em tuas mãos, ó Pai querido, mas por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, um Deus justo, verdadeiro, benigno, longânimo, compassivo, um Deus misericordioso, um Deus tremendo. Tu és, ó Deus, o grande eu sou. Tu és Criador, Tu és Pai, Tu és Senhor de tudo, de todos. Jesus é Rei de Reis, Senhor de Senhores. Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque sentimos, ó Deus, abençoados, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E o que nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, é passar os nossos dias, ó Deus, como o salmista diz lá no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a semana seja uma semana de vitória, de bênçãos. Ainda que haja lutas, ó Pai, mas nós não vamos estar só. O Senhor vai estar conosco, Pai. A Tua presença vai conosco. Por isso nós te agradecemos, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Te entronizamos, ó Deus querido, como Senhor, Rei da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, ó Pai, sigam os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que aqueles que nos ouvirão ou estão nos ouvindo através da internet, ó Pai querido, recebam do Senhor, ó Pai, ouçam a Tua voz, a Tua palavra, ó Pai. Recebam do Senhor aquilo que estão precisando, ó Pai querido. A Bíblia diz que há uma multidão num vale chamado Vale de Decisão. Não sabem o que vão fazer, ó. Não sabem que rumo tomar. Não sabem que caminho tomar, ó Deus. Mas que, ó Deus, o Teu Espírito, ó Pai querido, possa dizer a elas, ó Pai, que Jesus Cristo, ó Pai, e nós declaramos daqui também, Senhor amado, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, hoje e para todos sempre, Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos, celebramos e te bendizemos hoje para todos sempre, Senhor. Eu despeço a Tua igreja, Pai querido, e declaro sobre ela, Pai querido, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida aqui nesse lugar, naqueles que estão nos ouvindo, hoje, para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.
damos também. Tem uva aqui, quem gosta de uva sem caroço, tem uva aqui hoje.